Bem-vindas e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Seabra, professor de Ciências Sociais Latino-Americanas na Universidade de Brasília, e hoje eu vou falar aqui sobre um texto do Henrique Dussel, Europa, Modernidade e Eurocentrismo, que está nesse livro aqui, Colonialidade do Saber, Eurocentrismo e Ciências Sociais, Perspectivas Latino-Americanas. É um livro publicado pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais em 2005. Ele está disponível em PDF na internet e depois na descrição eu vou deixar o link para quem quiser ter acesso a esse texto. Antes de continuar, eu peço aí que se inscreva no canal e quem gostar e que curta, né, o nosso vídeo, porque assim a gente ajuda a propagar e a divulgar, né, cada vez mais as nossas discussões e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Também eu peço, né, quem puder, que deixe algum comentário, escreva alguns comentários do vídeo, para que o vídeo tenha mais interesse e também para que eu saiba se eu estou fazendo um caminho, né, adequado nas minhas exposições. Eu vou passar rapidamente pela biografia do Dussel, nada muito profundo. O Henrique Dussel nasceu em Mendoza, Argentina, em 1934. Ele iniciou a sua carreira docente na Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina, porém, com o acirramento da ditadura civil-militar naquele país, ele acabou sendo obrigado a ir para o México, onde ele reside desde 1975. Ele foi professor na Universidade Autônoma Metropolitana, né, no campus de Iztapalapa, e na Universidade Nacional Autônoma do México. A sua obra é muito vasta e atravessa questões de filosofia, política, história, e eu diria até mesmo de economia política em alguns casos, e embora a gente tenha muito livro dele traduzido e publicado no Brasil, a maioria deles segue esgotada já faz um tempo e sem novas reedições. Nesse breve ensaio, que é um ensaio breve, porém muito denso, eu vou concentrar na contribuição histórica do Dussel, sobre o problema da modernidade e a importância dessa temática para a identidade latino-americana e da proposta de transmodernidade que ele faz ao final. E eu vou seguir a ordem do texto. Em primeiro lugar, o deslizamento semântico do conceito de Europa. Em segundo lugar, os dois conceitos de modernidade. E em terceiro lugar, racionalidade e irracionalidade, ou o mito da modernidade. Bom, começando pelo primeiro, o deslizamento semântico do conceito de Europa, é bem interessante a maneira como ele inicia esse trecho. Por quê? Porque a questão da Europa parece algo óbvio. O nome Europa parece algo muito evidente, pouco questionado, muito naturalizado, como centro da história e do progresso mundial. Porém, esse próprio fato, ele já traz em si mesmo elementos políticos e ideológicos muito importantes. E, em primeiro lugar, porque na mitologia grega, a Europa ela era a filha de Agenor, um rei fenício, que fora sequestrada por Zeus e levada para a ilha de Creta. E tanto Homero como Hesíodo, eles se referiam à Europa e à sua irmã Cadma como fenícias, portanto elas eram semitas. A Europa vinda do Oriente tem um conteúdo muito diferente da futura Europa, essa moderna. E não há por que confundir a Grécia com a futura Europa. Isso porque a Europa fica ao norte da Macedônia e ao norte da Itália grega. E o local da futura Europa, a Europa moderna, ele era ocupado pelo bárbaro. A Ásia, que será uma província nomeada pelo Império Romano, era restrita apenas ao que a gente conhece hoje como a Turquia. E a África era apenas o Egito. E eram culturas mais desenvolvidas e os gregos clássicos tinham plena consciência disso. E ainda que não sejam plenamente humanas, como os gregos na concepção aristotélica consideravam, na República do Aristóteles, eles não eram plenamente humanos porque não eram viventes que habitam a polis. Então, isso não quer dizer que eles eram também bárbaros. Essa concepção de Europa, usada hoje, está completamente fora desse sentido original. Em segundo lugar, o ocidental e será o Império Romano, que fala latim e que terá a sua fronteira oriental entre as atuais Croácia e Sérvia. E também compreenderá no norte da África, que era parte do Império Romano. E o oriental será
né, o Império Helenista, que fala grego, como também a Ásia, né, a Anatólia, que é a atual Turquia, como mencionei, a civilização do Indo, né, que são os atuais Afeganistão, Paquistão e parte, né, da Índia, e aquela região que conforma ali o rio Nilo, né? Em terceiro lugar, a herança aristotélica ela serviu primeiro ao mundo helenístico do Império Romano Oriental cristão e logo em seguida ao mundo árabe muçulmano em expansão desde o século VII após Cristo. Vale lembrar que o grego clássico, né, Aristóteles, por exemplo, é tanto, né, cristão bizantino como também árabe muçulmano. Bom, em quarto lugar, a Europa medieval, né, a Europa latina medieval, também enfrentará o mundo árabe turco. O Aristóteles será mais usado e estudado em Bagdá do que em Paris. E só será traduzido ao latim na Espanha muçulmana, que ela foi conquistada, né, pelos muçulmanos, para chegar no século XII a Paris. Então a Europa se distingue agora da África pela primeira vez, já que esta é muçulmana berbere, né, o Maghreb, e do mundo oriental, né, principalmente do Império Bizantino e dos comerciantes do Mediterrâneo Oriental, do Oriente Médio. As cruzadas vão ser o primeiro intento da Europa em se impor no Mediterrâneo Oriental. Porém, as cruzadas fracassaram, né, de modo que a Europa continuou sendo uma cultura periférica, secundária e isolada pelo mundo turco-muçulmano, que domina politicamente desde o Marrocos até o Egito, a Mesopotâmia, o norte da Índia, os reinos mercantis de Málaga e até as Filipinas, né, no século XIII. Até esse momento, a Europa Latina nunca foi o centro da história. Nem mesmo com o Império Romano ela conseguiu se colocar como algo central. O Império Romano sequer foi central na história euro-afroasiática. Em quinto lugar, no Renascimento italiano, principalmente após a queda de Constantinopla em 1453, começa a fusão do ocidental latino com o grego oriental em contraposição ao mundo turco. Porém, se esquecendo da origem helenística bizantina do mundo muçulmano. E daí é criada uma falsa concepção de que ocidental é igual helenístico mais romano mais cristão. Essa concepção pouquíssimas vezes ela é questionada. Raramente se considera que se trata de uma invenção ideológica que rapta a cultura grega como exclusivamente europeia e ocidental e que pretende que desde as épocas grega e romana essas culturas foram o centro da história mundial. Segundo Dussel, essa visão é duplamente falsa. Primeiro, porque ainda não existia uma história mundial, mas várias histórias justapostas e isoladas. Romana, persa, reinos hindus, da China, do mundo mesoamericano ou inca aqui na América. Em segundo lugar, a sua localização geopolítica a impedia de ser o centro. Então o que a gente tem no século XV é uma Europa latina sitiada pelo mundo muçulmano, periférica e secundária no extremo ocidental do continente euro-afroasiático. Bom, chegamos na segunda parte. Os dois conceitos de modernidade. Todo esse trajeto histórico emaranhado, ele é fundamental para que a gente possa se opor à interpretação hegemônica sobre a Europa moderna. A modernidade é um tema fundamental à cultura e à definição da identidade latino-americana. E existem dois conceitos de modernidade. O primeiro, ele é eurocêntrico, provinciano, regional. A modernidade é uma emancipação, uma saída da imaturidade através da razão, como um processo crítico que leva a humanidade a uma nova etapa de desenvolvimento. Esse processo ocorreria na Europa, principalmente no século XVIII. E aí, vale as leituras que hoje em dia reproduzem essa concepção. Por exemplo, o Anthony Giddens, sociólogo inglês, no livro As Consequências da Modernidade, ele fala que a modernidade é um fenômeno que surge em certa parte da Europa Ocidental, a partir mais ou menos do século XVII, que se torna mundial. O Marshall Berman, num livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, ele também tem essa concepção muito eurocêntrica de modernidade, embora ele inclua ali a Rússia czarista como um elemento modernizante. E o alemão Jürgen Habermas, no seu discurso filosófico da modernidade, também coloca essa noção de protestantismo, revolução
Industrial e Revolução Francesa como os elementos que constituem a modernidade, ou seja, são todos, né, fenômenos intra-europeus. E um livro muito interessante para incluir nesse debate, e eu não sei se ele é conhecido no Brasil, é As Origens Orientais da Civilização do Ocidente, de John Hobson. É um livro de 2004 que faz um contraponto a essa condição, né, muito autônoma, muito capaz e muito racional dos europeus de se formarem como povo moderno. Infelizmente esse texto não está em português. Então, os acontecimentos que fundam a modernidade, como eu acabei de mencionar, seriam a Reforma, a Ilustração e a Revolução Francesa. Essa concepção vai englobar então a Alemanha dos séculos XVI ao século XVIII, a Inglaterra do século XVII e a França do século XVIII. E ela parte, né, de questões completamente infra-europeias para explicar o processo de desenvolvimento da modernidade. A segunda concepção, que é defendida pelo Dussel, ela tem um sentido mais mundial. A determinação da modernidade consiste de que os seus estados, exércitos, economias e filosofia são centro da história mundial, porque empiricamente nunca houve história mundial até 1492. E é nesse momento que se inicia esse sistema mundial, essa integração, né, da humanidade pela primeira vez. Antes dessa data, você tinha, né, uma variedade de impérios e sistemas culturais que coexistiam entre si, alguns com maiores contatos e outros com completo isolamento, né, como eram os povos aqui da América. E é com a expansão portuguesa do século XV que se chega ao Extremo Oriente no século XVI e com a expansão espanhola em direção às Américas que todo o planeta se torna palco de uma só história mundial. Então basta lembrar aqui que Fernão de Magalhães realiza a circunnavegação do mundo em 1521. A Espanha, então, é a primeira nação moderna. Primeiro grande estado unificado pela noção de cristandade, com poder militar para reconquistar a Granada e com uma gramática castelhana em 1492. Ou seja, se cria uma língua que acaba unificando e dando sentido de cultura comum, embora não seja um processo simples e linear. Com esse país tem início o mercantilismo mundial. É o processo que o Darcy Ribeiro, né, chamou lá, né, como civilização mercantil salvacionista. E as minas de prata de Potosí e Zacatecas, são aquilo que permitem um acúmulo muito maior de riqueza. E é desse momento em diante que o Atlântico supera o Mediterrâneo para a Europa. É essa centralidade, né, da Europa Latina o determinante fundamental da modernidade. A propriedade privada, a subjetividade, a liberdade contratual, etc., são consequências posteriores e resultados de um século e meio de modernidade. Então, a Holanda, que se emancipa da Espanha em 1610, a Inglaterra e a França seguirão pelo caminho aberto pela Ibéria. A segunda etapa da modernidade, a Revolução Industrial do século XVIII e a Revolução Francesa nesse mesmo século, vão aprofundar e ampliar o horizonte do processo começado lá no século XV. É essa Europa moderna, desde 1492, que se faz centro mundial e reduz todas as outras culturas como a sua periferia. E é curioso que na leitura habitual de modernidade, tanto Portugal e Espanha são deixadas de lado. O século XVI ibero-americano não tem relação com a modernidade, mas com o declínio da Idade Média. Talvez esteja aí a raiz dos absurdos de parte da nossa intelectualidade conceber que existe um modo de produção feudal aqui na América Latina, que o nosso campo ele seria feudal. E aí tratava-se de fazer uma revolução nacional burguesa contra esses elementos feudais. A gente vê a consequência grave para nós latino-americanos que essa leitura tem. O terceiro item é racionalidade e irracionalidade ou o mito da modernidade. O eurocentrismo da modernidade é a confusão entre a universalidade abstrata, a construção europeia da universalidade, com a mundialização concreta hegemonizada pela Europa como centro. Esse universalismo europeu reduz as demais regiões no interior do processo concreto de mundialização às suas periferias. Então, o ego cogito, o eu penso moderno, ele foi antecedido por mais de um século pelo ego conquiro, o eu conquisto prático, luso-hispano,
sobre o índio americano e, na sequência, sobre os povos africanos. A conquista do México foi o primeiro âmbito do ego moderno, né, desse eu moderno. A Espanha tinha evidente superioridade sobre a cultura asteca, maia e inca, em especial as armas de ferro, né, que já estavam presentes em todo o horizonte euro-afroasiático, incluindo até as armas de fogo. Desde 1492, a Europa usará a conquista da América como trampolim para retirar vantagens comparativas em relação às culturas turco-muçulmana, chinesa, etc. E aí a América Latina entra, né, e é um dado interessante, nessa modernidade, né, quase 150 anos antes da América do Norte. E a gente entra com uma outra face, como a dominada, como a explorada e a encoberta. E a modernidade tem o seu núcleo racional de saída da humanidade, de um estado de imaturidade regional, provinciana, europeia, obviamente, né? Mas essa mesma modernidade tem um conteúdo negativo, irracional e justificador da violência. O que ele quer dizer com isso? Que a gente se converte num povo só, ou seja, o gênero humano se encontra como totalidade, né, como algo muito mais amplo, porém, né, há todo um elemento que é negativo, irracional e extremamente violento, né, por trás desse processo. Então, o mito da modernidade, né, de uma perspectiva centro e periferia, ele pode ser descrito por, em primeiro, a civilização moderna se autodescreve como a mais desenvolvida e superior, o que significa sustentar inconscientemente uma posição eurocêntrica. Segundo, a superioridade obriga a desenvolver os mais primitivos, os bárbaros, os rudes, como exigência moral. Terceiro, o caminho de tal processo educativo de desenvolvimento deve ser aquele seguido pela Europa. É, de fato, um desenvolvimento unilinear e a-europeia, o que determina, novamente de modo inconsciente, essa falácia desenvolvimentista, a qual está presa até hoje. Como o bárbaro se opõe ao processo civilizador, né, o quarto ponto, a praxis moderna deve exercer, em último caso, a violência, e, se necessário for, para destruir os obstáculos dessa modernização. E aí você tem a guerra justa colonial. Ponto. Essa dominação produz vítimas, e de muitas e variadas maneiras. Violência que é interpretada como um ato inevitável e com sentido quase ritual de sacrifício. O herói civilizador reveste as suas próprias vítimas da condição de serem holocaustos de um sacrifício salvador. O índio colonizado, o escravo africano, a mulher subjugada, a destruição ecológica, etc. Sexto ponto, né? Para o moderno, o bárbaro tem uma culpa, né, por opor-se ao processo civilizador, que permite à modernidade se apresentar não apenas como inocente, mas como emancipadora dessa culpa de suas próprias vítimas. E por último, o sétimo ponto, né, pelo caráter civilizatório da modernidade. Interpretam-se como inevitáveis os sofrimentos ou sacrifícios, né, os custos da modernização dos outros povos atrasados, supostamente imaturos, das outras raças escravizáveis, do outro sexo por ser frágil, etc. Então Dussel, aqui ele vai colocando algumas tentativas de saída, pelo menos do ponto de vista teórico, né? Para a superação dessa modernidade é preciso negar a negação do mito da modernidade. A outra face negada e vitimada da modernidade deve primeiro se descobrir inocente. E a modernidade, como a gente viu, ela não é nada inocente. Então cabe, às suas vítimas se descobrirem, porque elas estão encobertas. O mundo periférico colonial, o índio sacrificado, o negro escravizado, a mulher oprimida, a criança e a cultura popular alienadas, as soberanias violadas, as democracias esvaziadas, são todas vítimas da modernidade, e como vítimas de um ato irracional, como contradição, do ideal racional da própria modernidade. Então, o mito negativo da modernidade é justamente esse mito civilizatório que encobre e nega o outro. Então, supera-se a razão emancipadora como razão libertadora, quando se descobre o eurocentrismo da razão ilustrada, quando se define essa falácia desenvolvimentista do processo de modernização hegemônico. A razão moderna, então, ela é transcendida, mas não como negação da razão enquanto tal, sim da razão eurocêntrica, violenta, desenvolvimentista, hegemônica. Trata-se de uma transmodernidade, como um projeto mundial de libertação
em que a alteridade, que era coessencial à modernidade, igualmente se realiza, ou seja, a modernidade, essa razão liberada, esse reencontro do gênero humano, tem potencialidades enormes. Então, quando se constrói a modernidade e esse encontro do gênero humano do ponto de vista apenas de uma minoria dele, isso cria um processo bastante maléfico, contraditório e eu diria até mesmo autodestrutivo. Né? E essa transmodernidade na concepção do Dussel não é um projeto pré-moderno, como uma afirmação folclórica do passado, nem um projeto antimoderno, de grupos conservadores, de direita, de grupos nazistas ou mesmo fascistas, e nem de um projeto pós-moderno, como negação da modernidade, como crítica de toda a razão para cair num irracionalismo niilista. Então você vê aqui que o Dussel se afasta desse grupo decolonial, que é muito amparado em Michel Foucault e nesse niilismo, enquanto ele está muito amparado numa leitura muito mais historicista, muito mais marxiana e muito mais amparada pelos elementos políticos e sociais do que o próprio decolonial, que é muito mais preso ao nível discursivo. Ou seja, basta mudar o que eu penso do mundo que o mundo vai se transformar também. Então a transmodernidade é justamente desencobrir a alteridade negada. Não se trata de negar, de recusar o europeu, mas de incorporar e de conceber dignidade a todas as culturas, os gêneros, raças, nações que foram apagadas da construção da mundialidade. Por isso que eu digo que entender o papel da América Latina nesse processo de modernidade e as consequências desse mesmo processo para nós é extremamente importante. O quanto que hoje retomar essa noção, essa ideia e esse projeto de América Latina é extremamente necessário para saber quem somos nós, a que herança continuamos reproduzindo, o que pretendemos e o que podemos dar para o mundo. Porque ainda que aqui tenha sido marcado por uma série de violências, aqui é o lugar, como eu fiz no vídeo do José Vasconcelos, da quinta raça, da possibilidade de integração de algo, de encontro do gênero humano que forma um povo muito mais integrado, muito menos guetificado, muito mais capaz de enriquecer a cultura que é esse ser americano. Cada povo que foi chegando aqui foi enriquecendo e criando um caldo cultural qual completamente novo e bastante positivo em termos de humanização. Bom, é isso. Para quem acompanhou até aqui, eu peço para se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar nos comentários algumas questões, algumas recomendações, sugestões e também para eu saber se eu estou no caminho certo do que eu tenho feito. E para não perder o hábito, como de costume, eu digo aqui, a América Latina existe, a América Latina insiste. Vejo vocês numa próxima e até lá. Obrigado pela companhia.